Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vou esperar mais um pouquinho, ver se o povo acorda, pra gente começar, tá bom? Bom, podemos começar então, gente? Podemos? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos começar então, que hoje a aula é grande e difícil. Hoje nós vamos começar a falar dos mecanismos moleculares de ação dos fármacos, tá bom, gente? Lembra que eu falei para vocês que ficou faltando um pedacinho da parte de farmacologia básica antes de eu ter entrado nos AINES, né? Então, essa é a parte que ficou faltando. Então, hoje nós vamos debruçar e falar bem dela. Ela é uma parte bem interessante, tem muito gráfico e ela é muito importante para a farmacologia, porque nos faz entender vários conceitos de agonismo, antagonismo, né, efeito do fármaco no receptor, alguns tipos de receptores, né? Então, essa parte é bem interessante, tá bom? Eu vou pedir a atenção de vocês para, se tiver alguma dúvida, eu sempre estar pontuando com vocês, que eu vou mostrar muito gráfico, vou mostrar muita coisa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês param a aula e me perguntam. Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir para frente? Eu vou, hein? Vocês estão calados? Vocês acordaram? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Vocês morreram? Bom dia. Bom dia, professor. Obrigado. Alguém respondeu.
Vamos para frente então, tá bom? Bom, olha só. Vamos lembrar qual que era o conceito de agonismo e antagonismo que a gente viu nas aulas anteriores? Agonismo é a relação de agonismo e antagonismo é a interação que fármacos ou moléculas endógenas têm com receptores ou enzimas do nosso corpo, não é? Tudo bem? Lembra qual que é a diferença de receptor para enzima? A enzima é uma molécula na qual ela tem um sítio ativo, certo? E neste sítio ativo, a função da enzima é transformar um reagente em produto. Ou seja, ela é um agente transformante químico. Ela pega o reagente X e transforma em produto Y. Então, ela própria transforma a molécula, certo? E ela tem um sítio ativo, né? Tudo bem? Bom, o outro modelo de interação com o fármaco é o receptor. O que que o receptor é? Ele é uma proteína grandona, e essa proteína grandona ela pode estar geralmente ou na membrana citoplasmática da célula-alvo, ou então lá dentro do núcleo. E essa proteína grandona, ela tem um local de afinidade com o fármaco, e este fármaco, quando interage com o receptor, quimicamente, ele não faz nada com o fármaco. Ele somente reconhece o fármaco e, a partir daí, ele tem duas ações: uma ação agonista e uma ação antagonista. Então, o fármaco, quando ele interage com a proteína do receptor, nesse receptor tem um sítio ativo, e esse sítio de reconhecimento, ele vai produzir uma resposta agonista e uma resposta antagonista. Tanto as duas respostas, ela tem interação química entre o fármaco e o receptor. A diferença é que, quando eu tenho ação agonista, eu vou produzir resposta celular, resposta bioquímica, a partir da interação. Quando eu tenho antagonismo, eu tenho interação entre o fármaco e o receptor, só que eu não vou ter mediação de resposta química associada à célula, a qualquer lugar onde esse receptor está. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse conceito? Esse conceito a gente já tinha conversado em sala de aula. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Então, Diga. então a diferença é que um vai ter resposta biológica e o outro não? Quanto ao receptor, sim, agonismo tem resposta biológica associada à interação fármaco-receptor. Antagonismo não tem resposta biológica associada à interação química entre fármaco e receptor. Beleza. Tranquilo? Uhum. Certo? Beleza. Como que a gente vê isso no gráfico? Bom, olha só esse gráficozinho que tem aqui, ó. Bom, ele tem o nível de resposta, né, a unidades arbitrárias, né, e aqui a concentração do fármaco, né? Então, nós temos dois eixos aqui. Nós temos um eixo X e um eixo Y, né? Então, esse daqui é o eixo Y, certo? Que é o eixo que depende do X. Então, o X é o que? A concentração do fármaco. Então, à medida em que a concentração do fármaco vai aumentando, a gente observa ou aumento ou diminuição da resposta. E isso nos diz um pouco de qual é a relação de interação entre fármaco e receptor, bem? Bom, então, olha só. Olhando pelo gráfico aqui, quais vocês acham que tem maior ação farmacológica? O verde ou o azul? Acho que o verde. O verde, né? Então, o verde, ele tem uma ação maior no receptor. Então, ele é um agonista total. Então, se tem ação farmacológica, ele é agonista, não é? Então, a gente chama de agonista pleno ou agonista total.
Se ele tem uma ação menor do que o agonista pleno, a gente chama ele de agonista parcial. Tudo bem? Agora, o mais esquisito é esse vermelho aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo que ele tem uma ação negativa? Tá vendo que ele está abaixo do eixo zero, ó? Tem o eixo zero aqui. Então, o que significa? Significa que quando tem uma interação fármaco-receptor, a resposta ela é negativa ao normal. Então, significa o quê? Significa que quando tem a interação fármaco-receptor aqui, eu vou ter uma resposta menor do que como se não tivesse fármaco nenhum. Tudo bem? Esse conceito ele é um pouco complexo da gente entender. Aí eu peguei um pedacinho do livro que está lá no livro texto para vocês, que é o melhor livro de farmacologia que tem, que é o Goodman, e ele fala assim, ó, muitos receptores mostram alguma atividade constitutiva na ausência de um ligante. Os fármacos que estabilizam o receptor em uma conformação inativa são conhecidos como agonistas inversos. O que isso quer dizer? Bom, que a resposta basal do receptor a gente considera como zero. O que significa isso? Significa que tem receptor que mesmo sem ação do fármaco nenhum, ele tem uma resposta mínima. E essa resposta mínima é o que a gente chama de resposta zero. Tudo bem? Então, a resposta zero não quer dizer que não tenha um pouco de ação do receptor. Quer dizer que não tem nenhum fármaco ali interagindo com o receptor. Então, quando eu tenho um fármaco que interage com o receptor e para essa resposta basal, ele é um agonista inverso. Ele vai ter uma ação negativa à resposta que esse receptor já dava, sem a presença de nenhum fármaco. Tudo bem, gente? Tranquilo? Não entendi muito, não. Tipo, dá um exemplo de agonista inverso. Bom, a maioria dos agonistas inversos, eles não são medicamentos, né? Mas nós temos alguns fármacos que agem no receptor GABA, por exemplo, né? Que eles têm essa ação, que são os depressores do sistema nervoso central. Mas o que vocês têm que entender? Por exemplo, imagine um fármaco antagonista. Bom, se ele é um fármaco antagonista, como que seria o gráfico dele? Ele seria mais ou menos assim, ó. Não é? O antagonista ele não gera resposta celular. Então, se ele não gera resposta celular, você concorda que o nível de resposta dele ficaria próximo ao eixo X, ou seja, próximo a zero? Tudo bem? Quando tem agonismo, tem resposta. Se a resposta é intermediária, nós temos o azul. Se a resposta ela é total, nós temos o verde. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Mas esse 100 aí, o Diga. senhor falou que o antagonista ele é perto de zero. Uhum. Então, mesmo ele estando aí no 100, quer dizer que ele está perto de zero. Não, então, é porque esse daqui, ó, é a resposta basal. Tá vendo, ó? Então, o que significa isso? Significa que mesmo aqui, ó, isso daqui significa que o receptor, mesmo sem interagir com o fármaco, ele tem uma resposta basal. Então, ele tem uma resposta pequena, entendeu? O Uhum, antagonismo, ele não mexe nessa resposta, tranquilo? Então, ele não vai diminuir a resposta basal do receptor. Ele vai simplesmente não gerar nenhuma ação agonista. Tudo bem? então ele só fica reto. Isso, ele não deixa, ele não altera o estado fisiológico da função do receptor. Ele não aumenta nem diminui, ele só deixa na Entendi. forma basal. O que acontece quando eu tenho uma ação agonista inverso? O agonista inverso, ele muda de tal forma a conformação tridimensional do receptor
que nem a resposta basal ela consegue produzir. Então, ele vai ter uma diminuição até da resposta basal. Por quê? Porque houve a mudança conformacional muito grande do receptor. E aí, por isso que a gente fala que ela é uma resposta negativa, porque ela é abaixo da resposta basal. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ficou dúvida Sim. aí? Se ficou dúvida, Assim, hum, você podia passar um textinho explicando cada um, que é agonista pleno, agonista parcial, pra gente, tipo assim, revisar em casa, sabe? uhum. Não, então, tem o texto lá, né, do... O texto está explicando muito bem que tem lá na plataforma, mas se vocês quiserem, depois eu defino também. Mas é uma definição bem simples, né? Então, vamos revisar as definições aqui. Mas eu passo para vocês sim. Bom, o que que é o agonista total? Quando a gente vê a agonista total, a gente tem uma ação biológica máxima, concorda? Né? O que que é um agonista parcial? Eu tenho ação biológica e quando eu tenho a interação fármaco-receptor? Sim, mas ela não é uma ação total, ela é uma ação intermediária. Quando eu tenho um antagonista, eu tenho a ausência de ação biológica induzida pelo fármaco. Mas eu tenho ação biológica basal, que é a ação biológica do receptor, sem ter ação nenhuma de fármaco. É a ação normal, é a ação basal do receptor. Agora, quando eu tenho um agonismo inverso, significa que até a ação basal do receptor, ou seja, a ação dele sem fármaco nenhum, ela é diminuída. Por isso que a gente chama de uma ação negativa. Tranquilo? Entendido? Eu entendi. Certo? Então, depois eu passo um textinho para vocês, tá bom? Porque essa aula de hoje ela é bem difícil, tá, gente? Tá Então, bom. vocês vão perguntando qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, olha só, essa parte lá do Goodman também é muito interessante, ó. A administração prolongada de um fármaco pode causar hiporregulação dos receptores ou dessensibilização da resposta, e isso pode exigir ajuste de dose para manter a eficácia do tratamento. Vocês já ouviram falar assim? Ah, se você usar aquele remédio mais, ele não vai servir mais, né? Isso acontece? Realmente acontece. Por quê? Porque o nosso corpo, ele meio que se acostuma ao ambiente que ele está. Então, se eu estou dando um ambiente para ele cheio de medicamentos, o que que vai acontecer? O receptor vai ter uma hiporregulação ou uma dessensibilização. O que que significa isso? Ele vai parar de se ativar muito rapidamente em, em baixas concentrações do fármaco. Então, para isso, para ele ter a mesma resposta, se eu estou usando cronicamente o medicamento, eu vou ter que ir ajustando a dose. O que que significa ir ajustando a dose? Ir aumentando a concentração do fármaco, porque houve uma hiporregulação do receptor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, sempre que for usar um medicamento de forma crônica, assim, muito tempo, tem que ficar regulando as doses constantemente. É isso. Isso, a gente tem que primeiro, né, ver se isso está interferindo na resposta, né? Claro que isso é um diagnóstico primeiramente clínico, né? A gente vai ver qual que é a resposta que o fármaco está dando no paciente. Alguns fármacos têm essa capacidade maior de ter essa dessensibilização do que os outros. Mas, de forma geral, quando você utiliza o fármaco de forma crônica, ele tem uma chance de dessensibilizar sim. Então, quando a pessoa fala que o medicamento não está fazendo mais efeito, provavelmente é isso. O corpo teve ele se acostumou com a concentração do fármaco por muito tempo e ele começou a ser menos ativado pela presença do fármaco na corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Tranquilo?
Entendi. Só dá um tempo pra gente copiar esse textinho aí? Claro. Essa aula já está com vocês, tá? Eu já mandei para vocês e eu vou disponibilizar ela no YouTube também, mas eu dou um tempo, fica à vontade. Tá. Aí só me fala o que tá escrito aí nas duas primeiras linhas, por favor. Que As a sua duas. câmera tá na frente. Tá na frente? Peraí que eu vou subir aqui. Aí, agora melhorou? Não, não mudou nada aqui não. Não, aí eu subi ela. Mas eu acho que é por causa daqui do meu coisa, né? Ah, tá. Aí, Aqui, ó, você fala administração, você quer que eu é a fale? Tá. administração. Administração prolongada de um fármaco, Aí, tá bom já. tá Aí já bom? dá pra copiar. Obrigado. Beleza. Gente, o capítulo de livro que tá lá, ele é muito bom. É o Goodman, né? O Goodman é o melhor livro que nós temos de farmacologia, né? Ele é muito bom. Então aproveitem este capítulo. Dá para baixar ele. É a última edição. Esse livro é muito bom. Podemos ir para frente agora? Podemos, gente? Pera aí, quase terminou. Tá. Aí, pode ir. Vocês estão dormindo, o resto do povo? Olha só, gente. Esse é o famoso gráfico dose e resposta. Tudo bem? Então, esse CE aqui, ó, que a gente vê, é a tal da concentração eficaz, né? Que é o famoso dose e resposta. O que que a gente observa, né? A gente observa que, à medida em que a gente vai aumentando a concentração do fármaco, a gente vai tendo o aumento da resposta biológica, não é? Isso é óbvio, né? Só que chega a um ponto que, em todos os gráficos, quando a gente tem uma certa concentração, que não adianta aumentar a concentração do fármaco, que o efeito biológico vai continuar constante, vai ter um platôzinho. Por que que isso acontece? Porque os alvos biológicos nossos são finitos, ou seja, as enzimas ou os receptores que nós temos, elas não são infinitas. Ele tem um número, tem uma quantidade no nosso corpo. Então não adianta eu aumentar demais a concentração do fármaco, que esse efeito biológico não vai aumentar. Com o aumento do meu fármaco, eu não vou induzir a multiplicação de receptor ou a multiplicação de enzima presente no nosso corpo. Então, por isso que um efeito máximo, quando ele é chegado, não adianta aumentar a concentração do fármaco, que ele não vai aumentar mais o efeito biológico. Entendido isso, gente? Então, olha só, aqui eu tenho uma concentração na qual o efeito biológico vai aumentando, até ele chegar nesse platôzinho aqui, ó. Esse platôzinho significa, ó, vamos supor que a concentração aqui é 100. Vamos supor que é 10. E aqui é 50. Tá vendo que a 10 e a 50, a concentração foi aumentada, porém o efeito biológico, ele continua constante? Tá vendo? Por quê? Porque aqui eu já preenchi todos os receptores, então eu não vou ter mais ação farmacológica maior do que isso. Tudo bem? Bom, geralmente
a gente usa para fazer os ensaios de dose e resposta o gráfico da direita. O gráfico da direita, ele não vê resposta mediante a concentração pura do fármaco. Ele vê mediante ao log de concentração do fármaco. Por quê? Porque ele dá uma curva mais aberta aqui, ó, tá vendo? Ó? E essa curva mais abertinha, ela nos dá uma análise matemática melhor, né? Só que vocês podem ver que o que vocês têm que entender é que os valores aqui são os mesmos. Eu só estou representando diferente. O da esquerda eu estou representando a ação do fármaco em relação à concentração do fármaco em valores puros. E o da direita eu estou comparando a ação do fármaco, né, ou eficácia do fármaco, em relação a log da concentração do fármaco. E a gente sempre usa esse da direita porque ele dá valores melhores de serem comparados. Tudo bem, gente? Tranquilo? Quanto a estes conceitos? Esse CE aí significa o quê? Concentração eficaz ou concentração porque está em inglês, né? É tipo a concentração de resposta, né? Aí esse CE50, né? É a resposta, é a concentração na qual eu tenho resposta de 50% da totalidade que o fármaco consegue induzir, tudo bem? E a gente sempre mede, né, a ação do Entendi. fármaco por essa CE50, tudo bem? A gente faz um gráfico, uma estimativa, e essa estimativa ela é uma estimativa estatística. E aí, devido à variação da concentração do fármaco, a gente estipula esse CE50. É claro que a dose do fármaco não será o CE50, né? Mas para a gente ter efeitos de análise de gráfico, a gente usa o CE50. Tranquilo, gente? Então, o CE50 é quando o efeito a resposta biológica do fármaco chega a 50%. Isso, a concentração na qual a resposta do fármaco, né, representa 50% do total que ele consegue induzir. Tudo bem? Tranquilo, gente? Sim. Podemos ir para frente? Bom, então, aí ele coloca para nós o conceito de afinidade, eficácia e potência. Bom, o mais importante é a eficácia e potência, tudo bem? Afinidade é um conceito secundário, mas vamos falar um pouquinho de afinidade. Ó, um fármaco com afinidade alta tem K, que é uma constante de equilíbrio, mas não se preocupem com isso. Vocês vão ver que lá no livro texto tem muito cálculo de equilíbrio, tem muito cálculo, então não se preocupe com essa parte de cinética, tudo bem? Eu quero só os conceitos dos gráficos, tá bom? Então, a afinidade é quando um fármaco, né, com afinidade alta se liga a uma maior quantidade de receptores específicos em concentração baixa, quando comparado com um fármaco de afinidade baixa. O que significa isso? Ele tem muito mais avidez ao receptor, então ele se liga muito mais facilmente ao receptor. Então, né, o próprio nome já diz, né, um fármaco que tem muita afinidade, ele precisa de menor concentração para se ligar facilmente ao receptor. Já um fármaco que tem baixa afinidade, eu preciso de uma concentração alta para ter poucos fármacos se ligando ao receptor. Tranquilo, gente, quanto a esse conceito? Bom, agora, Sim. quanto ao conceito de potência e quanto ao conceito de eficácia. Vamos olhar o primeiro gráfico que nos diz o conceito de potência. Tá vendo o fármaco, este gráfico aqui, ó? Tá vendo o fármaco X e o fármaco Y? Bom, olha a CE50 do fármaco X e a CE50 do fármaco Y. Quem tem a CE50 maior, o fármaco X ou o fármaco Y? Vamos supor. Tá igual.
Não, não tá igual, não. Tá igual Uai, a CS50. Mas olha só, a CS50, ela é 50% de ação, não é? Concorda? aham. Agora, quem precisa de uma dose maior para chegar a CS50? O fármaco X ou o fármaco Y? Eu acho que o fármaco Y. Isso, né? Vamos supor aqui que essa dose aqui é 50 e 100. Vamos supor que o fármaco X precisa de uma dose de 50 para atingir a sua CS50 e o fármaco Y precisa de 100, certo? Uhum. Tá vendo que eles precisam de concentrações diferentes para chegar à sua CS50? Aí eu Entendi. pergunto para vocês, quem é mais potente? O fármaco X ou o fármaco Y? Uai, de acordo com o gráfico, os dois vão chegar na mesma potência. Não, isso é eficácia, tudo bem? Potência tem a ver Mas com ali em cima não tá potência relativa? isso, mas a potência não tem a ver com eficácia, com a ação do fármaco, tudo bem? O que tem a Uhum. ver com a ação do fármaco é a eficácia, tudo bem? Então, realmente, no gráfico, os dois fármacos têm a mesma eficácia. Por quê? Porque eles têm a ação terapêutica igual, não é? Uhum. Só que essa ação terapêutica igual, eles conseguem produzir em concentrações diferentes, não é? Tá vendo que o fármaco X, ele chega a CS50 numa concentração menor do que o fármaco Y? Tudo Sim. bem? Então, o fármaco X, ele é mais potente. Então, o termo potência, ele tem a ver com concentração do CS50. Então, tem a ver Hum, com dose do fármaco. Então, qual fármaco precisa de menor concentração para chegar na sua ação farmacológica? Ele é considerado mais potente. Tudo bem? Então, o CS50 ele é mais potente, X, do que o CS50 do Y. Por quê? Porque ele precisa de uma dose menor para chegar numa ação total ou numa ação 50% no receptor. Entenderam o que é o entendi. conceito de potência, gente? Sim? Mas o efeito de potência está relacionado o quanto de concentração que ele vai precisar para atingir o CS50. Isso, ele está relacionado com dose. Então, concorda que uma coisa potente, eu preciso de pouquinho para ter ação? Não é? Fala assim, nossa, essa coisa é muito potente. Então, eu preciso de uma concentração pequenininha para ele ter ação, não é? Então, o fármaco ele é mais potente quando ele chega à sua CS50 a uma concentração menor, né? Então, neste caso aqui, ó, o gráfico à esquerda, que é o fármaco X, ele é mais potente porque ele chega na sua ação farmacológica em uma concentração menor quando comparado ao fármaco Y. Tudo bem? Foi, Sim. gente? Bom, agora eficácia. Eficácia era isso que você estava comentando agora. A eficácia, ela tem a ver com efeito farmacológico, tudo bem? Então, olha só. Vamos pensar aqui no fármaco X, vamos pensar aqui no fármaco Y, tá certo? Qual dos dois tem mais efeito terapêutico? O fármaco X ou o fármaco Y? Igual eu falei antes, é igual. Não, não é igual, não. Olha só. Aqui, ó, Não, só tá. Ah, tá. o Eu de tô olhando baixo, o de no, baixo. no, no Isso. primeiro. Quanto à eficácia relativa. O primeiro é de potência, o segundo é de eficácia. Tá, foi Aqui, ó, mal. no B. Quem que tem mais ação farmacológica, mais ação terapêutica?
É o fármaco X ou Fármaco o fármaco X. Y? Você está vendo Fármaco que X. não adianta eu aumentar a concentração do fármaco Y, que ele nunca vai chegar à ação do fármaco X. Lembra que eu falei para vocês que ele chega num platôzinho? Então, olha só, não adianta o tanto que eu aumento a concentração do Y, ele nunca vai ter uma ação igual a do fármaco X. Então, quer dizer Uhum. que o fármaco X, ele é mais eficaz do que o fármaco Y, vocês concordam? Entendi. Certo? A gente pode Uhum. falar, por exemplo, que o fármaco X é um agonista total e o Y é um agonista parcial, beleza? Beleza. Então, é, essa eficácia, ela depende da propriedade química do fármaco que vai interagir com o receptor, tudo bem? Então, isso a gente não muda e é a propriedade química da molécula mesmo, certo? Então, de maneira geral, quando um gráfico, né, ele está mais em cima que o outro, significa que o fármaco X, ele é mais eficaz do que o Y. Quando o gráfico está mais para a esquerda do que o outro, significa que o fármaco da esquerda ele precisa de uma concentração menor para atingir a sua CE50. Então, ele é mais potente do que o gráfico do fármaco que está à sua direita. Tudo bem, gente? Então, a eficácia está relacionado com a resposta biológica. E quanto mais Exatamente. para cima ela tiver, mais eficaz ele é. Exatamente. E Tá bom, obrigado. potência está relacionada à concentração do fármaco. Quanto menor é a concentração que ele consegue chegar na CE50, mais potente ele é. Tudo bem? Posso Tudo seguir, bem. gente? Posso? Tudo bem? Alguma dúvida? Isso é Pode. muito Por mim, difícil, tá, pode. gente? Isso é muito, muito, muito difícil. Isso cai muito em prova de concurso. Cai não, despenca. Tá? Então, ó, gente, deu os 40 minutos aqui do Zoom, eu vou encerrar a reunião e aí eu mando de novo para vocês o código, tá bom? Certo? Ok.